Pronto, fica aí. Qualquer... Em 2025, a Light completa uma jornada de 120 anos de história, inovação e compromisso com o Rio de Janeiro. Desde sua fundação, a empresa é uma das grandes responsáveis pela transformação e desenvolvimento da cidade, não só no setor de energia, mas no campo cultural. E é aqui, no Centro Cultural Light, que essa memória é preservada através da cultura e da arte. Estamos aqui num bonde do começo do século passado e pegamos esse bonde parado, não foi andando, né, Milton? Não foi andando. Para contar um pouco dessa história. Com certeza. Olha, não fosse a Light, talvez o Rio de Janeiro ainda seria uma cidade provinciana e com certeza não conseguiria ser capital por tanto tempo, porque foi em 1904 que Alexander Mackenzie viu as potencialidades do Rio e de São Paulo, como essas cidades poderiam crescer e se desenvolver com a energia elétrica. Em 1904, ele cria em Toronto a Light, consegue em 1905, em 30 de maio de 1905, autorização para funcionar no Rio de Janeiro, e a partir de 16 de dezembro de 1905, que só eles poderiam fornecer energia elétrica. E uma cidade moderna sem energia elétrica não é nada. A Light não é só luz, não, apesar do nome. Ela fornecia água, telefone, ônibus, bondes. Ela é dona de tudo. Sim, eles controlavam a cidade. E por que não dizer, sob certos aspectos, boa parte do país. Depois que Sir Alexander Mackenzie faleceu em 1928, o diretor foi um empresário chamado Percival Farquhar. Ele tinha 26 grandes empreendimentos no Brasil, até mineração, Minas Gerais ele tinha. Era um homem riquíssimo. E o bonde passava por aqui? Passava porque aqui era prédio da Estação Central e aqui, inclusive, era a Companhia Carris Urbanos, na época do Império. Era uma mansão que tinha aqui, com terrenos e os bondes puxados a burro. A Light aposentou todos os burros. Puderam ter uma vida mais tranquila, porque a vida média de um bonde puxado a burro, o burro vivia sem média 7 anos. 7 anos. Era um desgaste muito grande. Eles eram criticados por fazer muita sujeira. Com energia elétrica isso acabou. Os carros eram silenciosos, eram confiáveis, as pessoas gostavam do bonde elétrico. A Light uniformizou o transporte no Rio de Janeiro, depois criou a primeira companhia de bondes que abrangia a cidade inteira, de ônibus, a Excelsior. Machado de Assis chegava a brincar, dizendo que no futuro, quando acabarem com a cidade, falta pouco, quando acabarem com a cidade, os arqueólogos vão encontrar um bonde. Os burros. Bom, os burros hoje estão livres, podem ir onde quiser e bem entendem. Mas o bonde foi importante. Essa é uma peça de museu, está no Espaço Cultural da Light, aqui na Marechal Floriano, um lugar que merece ser visitado, e onde nós podemos ver essa relíquia histórica que não é fácil de achar aí pelo Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, os poucos bondes que eles compraram estão em museus. Eles esse aqui a gente consegue viver um pouquinho da época. Um pouquinho do bonde. Esse desse bonde. As coisas estavam nesse pé quando Pereira Passos começa a sua reforma. O governo federal resolveu abrir uma grande avenida, a Avenida Central. Muita gente fala erradamente que é obra do Pereira Passos. Não é, uma obra federal. A ideia era fazer novas instalações de tudo, colocar tudo novo. É nesse momento que entra o advogado canadense Alexander Mackenzie, depois Sir Alexander Mackenzie. Em 1904, ele vem ao Rio de Janeiro, conversa com o presidente da República e com o prefeito. E a ideia dele era trazer energia elétrica para o Rio de Janeiro. Tendo a aprovação de ambos, principalmente do Pereira Passos, que gostava dessas novidades, ele funda em Toronto, em outubro de 1904, a do Rio de Janeiro Tramway Light and Power. Bonito e imponente, né?
que o pessoal aqui traduzia com Companhia de Carris Força e Luz do Rio de Janeiro. No dia 16 de dezembro de 1905, depois dessas aquisições, assina-se um contrato na Secretaria de Fazenda, onde determina-se que a luz elétrica só pode ser fornecida pela Light. Então, foi iniciada a construção da barragem de Ribeirão das Lajes, que começou a funcionar em 1907. A primeira turbina começa a funcionar em janeiro de 1908 e em junho de 1908 as 8 turbinas passam a funcionar. A partir daí, a hidrelétrica de Ribeirão das Lajes passa a fornecer. Foi a 6ª maior barragem do planeta Terra. Hoje o lago formado é maior que a Floresta da Tijuca. E o Rio de Janeiro, em 1906, só tinha 800 mil habitantes. Começa então o trabalho da Light aqui no Rio de Janeiro. Conforme a cidade foi crescendo, foram ampliadas as instalações. Em 1911, esse prédio é construído com tecnologia americana, com essas vigas de aço que eram únicas na sua época. É um prédio pioneiro. Também vários prédios pela cidade são erguidos. Ali no Catumbi, em 1913, fica a usina transformadora, que é tombada, ali perto do cemitério. Aquele negócio, a usina está lá, até hoje, firme e forte. A Light começa a adquirir as companhias de bondes. A última a ser adquirida por eles foi a Jardim Botânico, que tinha privilégio dos bondes para a Zona Sul. Com a uniformização dos bondes e atração, bondes foram expandidos para a República, para os subúrbios. Agora a Light não conseguiu acabar com todos os bondes puxados a burro. Até 1929 ainda tinha bonde puxado a burro entre Madureira e Irajá. Ainda estava lá os burricos puxando. Só depois foi tudo eletrificado. A Light também começou com um sistema de auto-ônibus. Os primeiros ônibus que não deram muito certo eram ônibus elétricos com gerador. Não eram chifrudos, não. Eram os ônibus com gerador que foram colocados por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Haja vista a carência de combustível que fez as pessoas correrem para os transportes públicos. E depois disso, a Light lançou a empresa Excelsior. A Excelsior era de ônibus padronizados, inclusive com a novidadezinha, a tal da fichinha, que muita gente guardava, colecionava e deve ter em casa. E hoje são disputadas na feira da Praça 15. Então, a fichinha. Os ônibus da Excelsior duraram praticamente quase que até o final da Light. E eles também introduziram os ônibus de 2 andares ingleses, que tinham um nome bonito, Imperial, mas na verdade todo mundo aqui chamava de chopp duplo. Então, posteriormente a Light comprou também o sistema de telefonia, gás no Rio de Janeiro. Light controlava a cidade do Rio de Janeiro. Até 1923, o advogado da Light, a Light não perdia uma na justiça. Por quê? Quem era? Rui Barbosa. Rui Barbosa só perdeu uma causa na vida inteira, um advogado chamado Carlos Bessa. Daí surgiu a expressão, esse cara é bom a beça. Foi ampliada a usina de Ribeirão das Lajes. Aliás, ela foi ampliada 4 vezes. No início, ela submergiu as fazendas de café todas. Você ainda via os telhados das fazendas de café, mas hoje o lago tem 50 metros de profundidade. Então, tá tudo lá. Trabalho para os arqueólogos do futuro. E a água é puríssima. É a água que nós bebemos, do Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul é captado ali pelo Ribeirão das Lajes, pelo Guandu principalmente. E 95% da água que nós bebemos vem do Rio Paraíba do Sul. Ele controla a telefonia, água, gás, transportes públicos. Então, eram os verdadeiros prefeitos do Rio de Janeiro. Aquela casa de esquina é onde está o Teatro Carlos Gomes, casarão colonial. Aquele foi, no século XIX, o Hotel Itália, onde se deu o primeiro baile de carnaval em 1846 com esse nome, Carnaval, com fantasias, confete e serpentina. Aqui os bondes da região da Central, reparem como o estribo era disputado. O bonde dos Correios, o bonde de assistência pública que levava ao primeiro hospital público da cidade, público e gratuito, o Souza Aguiar, inaugurado em 1907, com o nome de Hospital do Pronto Socorro, inaugurado pelo prefeito Souza Aguiar. E vai ter vida curta esse bonde de assistência pública, porque ele só podia percorrer onde a linha do bonde passava. Aliás, quando você vendia o terreno, o pessoal não perguntava se tinha água, perguntava, o bonde passa lá? Sem aquisição da Société Anonyme de Gás pela Light, nós não teríamos fogão a gás. Os fogões eram a lenha. Se você quiser ver um de perto, perfeito estado, na casa de Rui Barbosa,
Você tem aqui as telefonistas. Quando o telefone é instalado, não tinha telefonista. Em 32 passa a ter números, catálogo telefônico e telefonista. Ela atendia você e encaminhava a ligação. Por que telefonista? Porque eles achavam que homem telefonista não ia dar certo. Aqui é onde nós estamos, que eram os currais e escritórios da Companhia de Carris Urbanos. Ali atrás foi achado o cemitério dos burros. Era uma casa colonial. Onde nós estamos, exatamente onde nós estamos. Aqui aparece uma das estações. Esse prédio, já em 1911, ainda não inaugurado. Ele foi totalmente da hora. O trânsito, como era tudo pesado, né? Lá tem as transformações da cidade. Eles mudaram a paisagem do Rio de Janeiro. Inicialmente não tinha tantas linhas subterrâneas, era difícil. E ainda hoje é complicado. Nosso solo tem muita água, uma série de atividades. Graças à energia elétrica, secador de cabelo, ventilador, a cafeteira, a enceradeira, o ferro de passar. Já imagina o ferro a carvão? E os desafios do setor elétrico. Aqui os investimentos que são feitos e necessários. Porque, como eu disse, a cidade não para, é tudo muito dinâmico. E a infraestrutura vai sempre a reboque. O acervo aqui de fotos da casa é um dos tesouros do Rio de Janeiro, porque você teve o fotógrafo que trabalhou para a Light, trabalhou para a prefeitura, foi Augusto César Malta de Campos, alagoano. Ele trocou a bicicleta dele, lembrou aqui o colega. E os negativos antigos eram de vidro, são negativos enormes, gigantes, infelizmente muito frágeis, e que estão sendo aos poucos digitalizados e transformados em fotos digitais que poderão ser manuseadas pelo computador com muito mais facilidade. E essa peça aqui vai ser guardada para o futuro, porque quanto mais você mexer nela, mais você vai desgastando. Negativos de vidro podem vir. Já ouviram falar desse material? Não. Então podem aproximar e ver. A Light, quando o prefeito Pereira Passos contratou Malta para poder fotografar as mudanças que estavam sendo feitas na cidade, a Light aproveitou e contratou ele também. E quando a prefeitura entrava, a Light também ia com outros serviços, e o Malta atrás fotografando. Essa aqui é a primeira subestação da Light, que é a Frei Caneca, aqui no início da construção. E a gente tem essa aqui preservada em outros tamanhos também. A gente tem esse tamanho aqui menor e tem outro menor ainda do que esse aqui. Ao longo de mais de um século, a Light tem se consolidado como uma parceira fundamental da nossa cidade. E hoje, através do Centro Cultural, ela também se dedica a iluminar mentes, ampliar horizontes e construir pontes entre as diferentes expressões culturais que formam a nossa identidade. E toda essa história começou a ser pensada aqui nessa mesa. Toda essa história do setor energético e de infraestrutura também, né, Alexandre? Isso mesmo, Nicole. Aqui nessa sala, ela é muito representativa, porque aqui começou a se pensar o setor não só de energia elétrica, mas de infraestrutura. A Light era não só operadora de energia, como todos nós conhecemos, mas também de telefonia e os famosos bondinhos, né? Os bondes elétricos. Então era pensado aqui. Esta é a sala, ela é chamada aqui de sala canadense, que efetivamente a Light foi feita pelos canadenses no início do século passado. Trouxeram toda a sua engenharia, todos os recursos financeiros para se formar essa empresa aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, hoje presente no Rio de Janeiro ainda, né, há 120 anos, e é aqui que se pensava em infraestrutura no Brasil. Aqui se começou a se pensar o desenvolvimento econômico e social do país. É um grande momento de transformação que a Light passou, né, junto com a cidade. Não, perfeito. A gente para pensar o que é energia nas nossas vidas, né? Hoje é comum que todos nós temos atendimentos à energia elétrica, mas pensa no início do século passado, onde os carris que levavam transporte público, eles eram puxados por animais. Então, sai de um carrinho de animal e vem com um carrinho elétrico. Ou seja, é uma transformação, uma disrupção tecnológica, ou seja, foi onde a energia elétrica começou a fazer parte do cotidiano da cidade, e ela é essencial à vida humana. Ou seja, o ser humano hoje ele não consegue sobreviver sem oxigênio, sem água e sem energia.
aprofunda isso. E é uma empresa que está sempre pensando no futuro, né? Nas transformações sociais, urbanas. E aqui pode se transformar também num lugar onde as pessoas voltem a pensar nesse futuro aí. Pois é, a empresa pensa no futuro. Há ainda muita coisa para se fazer, por mais que todos nós tenhamos energia em casa, mas há muito que se fazer. E o que tem que se fazer, na verdade, é modernizar a rede, levar a digitalização, a energia chegar mais próxima do consumidor, ou seja, as concessionárias, a empresa fazendo maior proximidade com o cliente, né? E isso é muito importante. Isso é o que a gente vê pela frente. A questão mais famosa no momento, data center, é uma realidade, e no Rio de Janeiro, na área da Light, é uma área propícia a se instalar data center. O que é o data center? Na verdade, o data center é você exporta energia via dados, é uma coisa maravilhosa. Então, é o que a tecnologia trouxe, é uma tecnologia nova, consumidora de energia, ela se instala onde tem dados e tem energia. Aqui se tem todas essas condições para se instalar, e a gente pensa muito nisso. E esse ambiente, como você disse, é bem interessante porque a mesa é redonda. Há 120 anos ela é redonda. Então ela não tem aresta. Então as partes que falam são iguais. Não então, tem barreiras. O diálogo ele é aberto, ele é justo, né? E aqui tem que ser um lugar que tem que ser aproveitado para se pensar assim o setor elétrico para os próximos anos. E o Centro Cultural Light passa essa imagem, né? É aberto ao público, você pode entrar, visitar essa história, que é um pouco da nossa história também. Passar por todo esse tempo aí, que fez parte da nossa cidade, da transformação. Nossa história também é a história da Light. E a Light, em termos culturais, é muito forte, né? É um nome que ele está desde a sua nascença, 120 anos. E ele acabou se misturando com a cultura, sobretudo na área onde a Light atende. É muito corriqueiro falar, olha, a Light, é até difícil falar um outro nome, né, que provê energia que não seja Light. Exato. E tem aquela máxima, né? Eu não sou sócio da Light. Você não é sócio da Light, apaga a energia. Você não é sócio da Light. Esse é um jargão que ele não ficou só aqui no Rio de Janeiro, ele está no Brasil todo. Então, um jargão que ele acabou se popularizando, mostrando, vai passando de geração para geração. Geração a geração. E todo mundo um dia já viu falar isso. Olha, desligar a luz porque você não é sócio da Light. E essa consciência está cada vez maior, né? Está cada vez maior. O uso eficiente de energia, as novas tecnologias também que vem embarcada, né? Como a mais nítida é a lâmpada, né? De LED. Ela dura mais e consome menos. Então, assim, está tendo uma revolução ainda no setor de energia. E a Light está aí pronta para acompanhar essa revolução e olhar para frente para um futuro virtuoso. Sempre iluminando o nosso futuro. É isso aí, que é uma sala que reúne toda a lembrança, toda a história da Light por meio dos seus presidentes, e é destaque aqui para esses dois, Frederick Pearson e o Alexander Mackenzie. Alexander Mackenzie foi quem realmente marcou no início mais fortemente seu nome, e adotou o Rio de Janeiro e adotou a Light, foi quem deu protagonismo, a pujança que a Light carregou nos seus valores, na sua cultura, né, ao longo de